Livro O Poder de Crer Corretamente, por Joseph Prince. Capítulo 6. Você é irreversivelmente abençoado. Como um franco atirador, Balaão subiu a montanha procurando o melhor ponto de observação para disparar uma maldição devastadora sobre o povo de Deus. Ele tinha sido contratado pelo bandido Balaque, que estava ficando cada vez mais intimidado pelos filhos de Israel que invadiam seu território. Balaque testemunhara o que Israel tinha feito com outra família de criminosos, os amorreus. Ele não queria correr o risco e estava fazendo um ataque preventivo para, a qualquer custo, defender a honra de sua família e proteger seu legado nas planícies de Moabe. Balaão tinha a reputação de ser um assassino de aluguel altamente confiável. Dizia-se que quem quer que Balaão abençoasse era abençoado, e quem quer que ele amaldiçoasse era amaldiçoado. Armado com esse conhecimento, Balaque havia solicitado os serviços do assassino profissional para expulsar seu inimigo, Israel, do seu território. Mas enquanto Balaão e Balaque estavam em um lugar alto com vista para o acampamento dos filhos de Israel, ocorreu um estranho fenômeno. Quando abriu a boca para amaldiçoar, Balaão acabou abençoando o povo de Israel. Nervoso e enfurecido, Balaque gritou: "O que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los." Números 23:11. Ansioso por ver seus inimigos amaldiçoados e fora do seu território, Balaque levou Balaão a outro lugar alto e exigiu que ele investisse novamente contra os seus inimigos e tentasse mais uma vez lançar maldições contra Israel. Mais uma vez, em vez de maldição, bênção saíram da boca de Balaão. Agora ouça atentamente o que Balaão falou, pois Deus disse que iria colocar as suas palavras na boca de Balaão. Ver Números 22:35. Ele falou o seguinte: "Recebi uma ordem para abençoar." Ele abençoou. "E não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles." Números 23, 20 e 21. Em Cristo, você é irreversivelmente abençoado. Em Cristo, você é irreversivelmente abençoado. Essas são palavras preciosas que revelam como Deus vê você hoje. Você sabia que quando Ele o abençoa, ninguém, nem um profeta, nem um feiticeiro, nem um demônio pode reverter essa bênção? Você é irreversivelmente abençoado. Você nunca pode ser amaldiçoado. Nenhuma maldição hereditária ou qualquer outra maldição pode recair sobre você, porque Deus já o abençoou. E isso inclui ser redimido da maldição da lei, conforme está registrado em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: "Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro." Quando Deus abençoa, ninguém pode reverter essa bênção. Quando seus inimigos dizem coisas negativas sobre você por inveja, ciúmes e medo, ou se há pessoas espalhando mentiras ofensivas acerca de você para destruir o seu caráter, saiba disto: o Senhor é o seu defensor. É Deus quem dá influência às palavras. E Ele pode fazer com que as palavras deles caiam por terra. Ele pode até mesmo, como acabamos de ler, transformar as maldições deles em bênçãos. Você não tem de ficar
todo afobado, agitado ou irado. Apenas saiba que o Senhor está do seu lado e que, quando Ele abençoou, ninguém pode reverter essa bênção. Amém? Quero que essa crença correta penetre profundamente em seu coração. Em Cristo Jesus você é irreversivelmente abençoado. Independentemente de quão terrível as circunstâncias possam parecer agora, coloque um sorriso em seu rosto e salte de alegria. Quem o Senhor abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Deus vai vê-lo atravessar essa tempestade. As coisas se virarão em seu favor. Você não tem de viver decepcionado, desanimado e desesperado. Como você vê no relato bíblico de Balaão, se Deus está do seu lado, quem pode ser contra você? Creia que Deus cuida de você. Creia que Deus cuida de você. A outra verdade que quero que você veja na história de Balaão. Perceba que os filhos de Israel nada fizeram para se defender contra Balaque. De fato, eles estavam completamente alheios a como Deus estava cuidando deles, e mesmo assim ele os defendeu. Da mesma maneira, você pode descansar sabendo que Deus é o seu defensor. O salmista nos lembra de que é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Salmos 121, 4 a 8. Que promessa! Deus cuida de você e de seus entes queridos. E nunca fez uma pausa. Você está protegido contra todos os perigos de todos os momentos do dia. Deus cuida de você e de seus entes queridos e nunca faz uma pausa. Saiba o que Deus não vê? Saiba o que Deus não vê. Deixe-me dar-lhe ainda mais motivos para nos alegrarmos quando aprendemos a ver o que Deus vê. Voltemos às palavras que Deus colocou na boca de Balaão. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Números 23, 21. Façamos uma pausa durante um momento. Havia iniquidade em Israel? Quando Deus usou a palavra Jacó aqui, ele estava se referindo a todos os filhos de Israel. Havia algum pecado em Israel? Ou todos do acampamento eram perfeitos? Se você pudesse dar um zoom no topo da montanha até o acampamento de Israel, provavelmente perceberia que todos os tipos de murmurações e reclamações contra Moisés e sua liderança estavam acontecendo. Certamente havia alguns que tinham problemas para manter a calma. Talvez houvesse um ou dois cobiçando os burros do seu vizinho. Não é difícil de imaginar que uma grande variedade de imperfeições, pecados, iniquidades e maldades estavam presentes no acampamento. Mas a questão é, Deus via tudo aquilo? Leia novamente Números 23, 21. Perceba que Deus não disse não havia pecado ou iniquidade em seu povo. Ele simplesmente disse que não os via. Da mesma maneira, ele não está dizendo que não há pecado em você. O que Deus diz é, eu não os vejo. Eu não o vejo. Espere um pouco. Como pode Deus, infinitamente santo, não ver pecado em mim? Meu amigo, isso acontece porque esses mesmos olhos santos viram todos os seus pecados punidos no corpo de Jesus Cristo. Os seus pecados foram punidos e não mais existem. No acampamento israelita, embora houvesse iniquidade, pecados e maldades, Deus não viu nenhum deles, porque o sangue de touros e bodes que eles ofereciam ao Senhor diariamente
cobria os filhos de Israel. Imagine quanto isso é verdadeiro hoje, para nós que fomos purificados eternamente pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso lindo Salvador. Sob a aliança antiga, os israelitas desfrutavam de uma cobertura temporal por meio de sacrifício de animais, mas para nós, a expiação e o pagamento de todos os nossos pecados por Jesus Cristo são eternos. É por isso que Deus não observa o pecado e a iniquidade em você, nem vê maldade em você. Quando Deus olha para você hoje, Ele o vê como filho ou filha, justo, perdoado, curado, favorecido, abençoado, aceito, amado, por causa da cruz de Jesus. Agora, você se vê como Deus o vê? Quando Deus olha para você, Ele o vê como um filho ou filha, justo, perdoado, curado, favorecido, abençoado, aceito e amado por causa da cruz de Jesus. Aperfeiçoados em Cristo. Aperfeiçoados em Cristo. Acredito que lutamos com dificuldade para acreditar nessa verdade, porque nos conhecemos muito bem, aliás, demasiadamente bem. Somos extremamente conscientes de cada pequena falha em nossa constituição física e emocional. Sabemos, lembramos e repetimos em nossas mentes os pecados, as falhas e os erros que cometemos. Erros que cometemos há 10 anos, ou mesmo 20 anos, ainda estão frescos em nossas mentes, como se tivessem sido cometidos ontem. Certa vez, vi algumas mulheres sendo entrevistadas na televisão. Quando perguntadas quais eram as suas melhores características, foi-lhe muito difícil chegar a uma resposta. Todavia, quando lhes pediram para citar as características que elas não gostavam em si mesmas, foram unânimes em dizer: "Oh, por onde eu começo?" E faziam uma lista de cada parte de si mesmo, seus cabelos, narizes, orelhas. Conseguiram encontrar até mesmo algo de que não gostavam em seus ombros. Nossa propensão em focar nas falhas não termina apenas na nossa aparência. Você já percebeu como a nossa atenção é atraída pelas falhas até mesmo mínimas em qualquer coisa que olhamos? Apenas imagine-se em pé diante de um grande quadro branco. Em vez de ver a vasta extensão da superfície branca, limpa, temos muita probabilidade de encontrar e focar um pequeno ponto preto no canto inferior esquerdo do quadro, se houver algum ali. Nossas mentes naturais são igualmente inclinadas em se fixar no negativo e no imperfeito. Do mesmo modo, temos a tendência de nos concentrarmos em nós mesmos e nos condenarmos até pelos pequenos defeitos, em vez de nos concentrarmos em como Deus realmente nos vê, perfeitos em Cristo. Jesus, a fonte da nossa fé. Jesus, a fonte da nossa fé. É por isso que é preciso ter fé para crer que Deus o vê como justo. É preciso ter fé para crer que Ele não vê os seus pecados. Ele não o observa pecando ou iniquidade em você. É por isso, é preciso ter fé para crer que Ele diz intencionalmente: "Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei." Hebreus 8:12. É preciso ter fé para crer que Deus não se lembrará dos seus fracassos e erros. Mas, Pastor Prince, meus pecados estão me encarando. Como posso ter fé para crer que Deus não os vê? Meu amigo, o ponto essencial para a fé está em olhar para a fonte da fé, Jesus, como diz a Bíblia, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus 12:2. Sua fé para crer é encontrada em Jesus. A versão
amplificada da Bíblia diz: desviando o olhar de tudo que é distração para Jesus, que é o líder e a fonte da nossa fé, dando o primeiro incentivo para a nossa crença e é também o seu consumador, levando-a à maturidade e perfeição. O ponto essencial para a fé está em olhar para a fonte da fé, Jesus. Em outras palavras, desvie os seus olhos dos seus próprios defeitos, imperfeições, fracassos e erros, e apenas fixe-os em Jesus. Quanto mais você vê Jesus e sua obra consumada, mais fé surge em seu coração para crer que todos os seus pecados estão verdadeiramente perdoados. Você pode começar do zero e ter um começo totalmente novo em Cristo. O velho se foi e tudo se fez novo. O poder de contemplar Jesus. O poder de contemplar Jesus. Você pode estar pensando, mas isso parece tão impraticável. Como pode a minha vida mudar apenas fixando meus olhos em Jesus? Bem, não pareceu tão impraticável quando Pedro fixou seus olhos em Jesus. Ele andou sobre as águas. Somente quando se virou e olhou para as ondas turbulentas foi que Pedro começou a afundar. Da mesma maneira, quando fixamos os nossos olhos em Jesus e fazemos dele o centro das nossas vidas, somos transformados sobrenaturalmente e caminhamos sobre as águas agitadas da culpa e da condenação. Todavia, quando afastamos nossos olhos de Jesus e começamos a olhar novamente para as ondas de nossas falhas, erros e pecados, nós, como Pedro, começamos a afundar na tempestade furiosa da culpa e da condenação. Mas, mesmo quando isso acontecer, você poderá animar-se, porque Jesus estará lá para retirá-lo e resgatá-lo, exatamente como fez com Pedro. Creio que Jesus está fazendo isso em sua vida nesse exato momento. Existe alguma coisa que você fez em seu passado, da qual você simplesmente não consegue se livrar, que se parece com os pesos em torno dos seus pés, segurando para baixo? Hoje é o dia da sua libertação. Aprenda a ver o que Deus vê fixando seus olhos em Jesus. Você precisa compreender que o que você vê ou como os outros o veem não é tão importante quanto a maneira que Deus vê você. Muitas pessoas pensam que Deus as vê em seus pecados e está apenas esperando para puni-las. Essas crenças incorretas produzem uma vida incorreta. Se você vê Deus desse modo, só poderá sentir constante medo, insegurança, ansiedade acerca dos seus pecados passados. Hoje, tome a decisão de voltar os seus olhos para Jesus, pois Ele já o tornou justo com seu sangue. Pois Ele já o tornou justo com seu sangue. O que você vê ou como os outros o veem não é tão importante quanto a maneira que Deus vê você. De fato, quanto mais você contempla Jesus, mais é transformado de glória em glória. A Bíblia nos diz que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Fixar os olhos em Jesus é a maior santidade. Muitos pensam que têm de fazer mais para serem mais santos, aceitos e amados por Deus. A verdade é que, quando você contemplar mais a Jesus e vir o seu amor, perdão e graça abundante e seu presente
de justiça comprada para você com seu próprio sangue, você será transformado sobrenaturalmente. A santidade é o resultado de vermos Jesus em sua graça. Quando você vê Jesus e recebe o seu amor e graça diariamente, o seu coração é transformado interiormente. Essa não é uma modificação externa de comportamento, é uma mudança real que ocorre em um coração tocado pela sua graça e por uma consciência emancipada que está para sempre liberta da culpa. É então que a dependência dos vícios começa a desaparecer em sua vida. É então que o medo começa a se dissolver em seu perfeito amor. E que a condenação decorrente de seus erros passados é lavada pelo seu precioso sangue. Que vida! Essa é a vida de Deus. Essa é a vida que Deus quer que você experimente. Você pode vê-la? Você pode ver o que Ele vê? Você é precioso aos olhos de Deus. Você é precioso aos olhos de Deus. Quero lhe mostrar outro aspecto de como Deus o vê hoje por meio de uma bela verdade oculta no peitoral do sumo sacerdote de Israel. A Bíblia nos dá informações muito detalhadas acerca do sumo sacerdote, acerca do que o sumo sacerdote usava nos dias antigos de Israel. E não há detalhes insignificantes na Bíblia. Hoje, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Quando examinamos o peitoral, vemos algo poderoso acerca da maneira como o Senhor vê o seu povo. Há 12 pedras no peitoral do sumo sacerdote. O nome de cada uma das 12 tribos de Israel está gravado em cada uma das pedras. Por exemplo, Judá está gravado no sárdio, engastado na primeira fileira. E Gade está gravado no diamante, engastado na segunda fileira. O sumo sacerdote de Israel, os nomes das 12 tribos de Israel estão gravadas em 12 pedras preciosas encontradas no seu peitoral. Essas 12 pedras representavam o povo de Deus hoje. Perceba como Deus representa o seu povo, você e eu, como pedras preciosas. Ele não usou pedras e seixos comuns, abundantes em Israel. Ele escolheu deliberadamente gemas muito caras, raras e preciosas, como safira, topázio, esmeralda, ametista, diamante, ônix e jaspe, para representar você e a mim. Êxodo 39, do 9 ao 14. Além disso, de todas as peças do vestiário usada pelo sumo sacerdote, o peitoral é a mais próxima do coração. Isso fala do quanto o Senhor o valoriza e de seu desejo de mantê-lo perto do coração. Aos olhos do Senhor, você é muito caro, precioso e amado. Se alguma vez lhe disseram que Deus o vê como um pecador vil e desprezível, saiba que essa é uma mentira do abismo do inferno. Gostaria também de chamar a sua atenção para o fato de que os nomes das tribos de Israel não estavam meramente escritos nas gemas. A Bíblia nos diz que eles foram gravados. Êxodo 39, 14. Isso significa que, quando você se torna crente em Jesus, o seu nome está gravado eternamente no livro da vida. Se o seu nome fosse apenas escrito, você poderia pensar que ele poderia ser facilmente apagado ou rabiscado ou riscado. Mas a verdade é que Jesus gravou o seu nome em uma pedra preciosa e ele o mantém perto do seu coração. Seu nome
pode ser apagado do coração de Deus? Apenas veja o que Jesus promete aos nascidos de novo. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:5. Amado, por meio de Jesus Cristo, você é um vencedor. E em Cristo Jesus você está eternamente seguro. Descanse na garantia de que o seu nome não será riscado do livro da vida. Ela permanecerá gravado em pedra e perto do coração de Deus por toda a eternidade. Você é um vencedor por meio de Cristo. Você é um vencedor por meio de Cristo. Mas como você se torna um vencedor? Não deixe ninguém distorcer esse versículo para dizer que a responsabilidade é sua. Muitas crenças erradas nascem de ensinamentos antropocêntricos, que focam no que o homem precisa fazer, ou, nesse caso, o que o homem precisa vencer por si mesmo, por meio das suas próprias obras. Certifique-se de crer em ensinamentos cristocêntricos, centrados no que Jesus fez e continua a fazer em sua vida. Em caso de dúvida, deixe a Bíblia interpretar a Bíblia. Nesse caso, alguns capítulos depois, Apocalipse 12, 10 e 11 nos diz: Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Como você vence o diabo que vem para acusá-lo e condená-lo por seus erros? Pelo sangue do Cordeiro, que o lava de toda injustiça, e pela palavra do seu testemunho, de que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Céu e salvação eterna nada tem a ver com os seus próprios esforços. Trata-se da sua crença em Jesus, em tudo que ele fez por você na cruz. Ninguém vai para o céu por sua própria justiça. Todos nós somos qualificados somente pelo sangue do Cordeiro. Céu e salvação eterna nada tem a ver com os seus próprios esforços. Trata-se da sua crença em Jesus e em tudo que ele fez por você na cruz. Sempre que a sua consciência culpada ou o acusador dos irmãos, o diabo, condená-lo por seus erros, mantenha em sua mente essa bela imagem de Deus, imagem que Deus pinta de nós em sua palavra. Veja e creia em seu coração que, como as pedras preciosas do peitoral do sumo sacerdote, você é precioso aos olhos e próximo ao coração de Deus. Não se trata de como você se vê, como seu cônjuge o vê ou como seus parentes e amigos e colegas de trabalho veem. A coisa mais importante é, primeiramente, aprender a ver como Deus o vê. Pedras preciosas brilham sob a luz. Pedras preciosas brilham sob a luz. Talvez durante anos você tenha se visto como alguém fraco, alguém que sucumbe facilmente à culpa, ataques de ansiedade ou vícios. Hoje é o dia de afastar seus olhos de si mesmo e de sua fraqueza. Aprenda a ver o que Deus vê. Ele o vê em Cristo Jesus através da lente da cruz e do precioso sangue que foi derramado para a sua redenção.
Elimine todas as suas crenças erradas e veja-se como uma pedra preciosa, muito amada e próxima do coração de Deus. Deixe-me perguntar-lhe: quando você percebe quão valioso, precioso você é aos olhos de Deus, isso faz você querer sair e pecar ou continuar vivendo em pecado? É claro que não. Ao contrário, seus pensamentos se desenvolverão mais como: ei, não é assim que um crente precioso ao Senhor se comporta. Um diamante precioso não pertence à lama, à sujeira e imundície do pecado. Isso é impróprio a um diamante. O lugar de direito do diamante é perto do coração de Deus, onde ele reluz e brilha. Conhecer sua identidade verdadeira, justa e preciosa para Deus em Cristo irá tirá-lo de todo vício e escravidão do pecado. Esse conhecimento faz com que você queira andar e viver a vida elevada como filho de rei. Um viver santo, um bom caráter e uma verdadeira moralidade nascem de ver como Deus o vê hoje. Se você se vê como um pecador vil e desprezível, essa crença errada o manterá em escravidão e você acabará se comportando como um pecador vil e desprezível. Escrevi este livro para lhe dizer que esse não é você. Escrevi esse livro para lhe dizer que esse não é você. Deus o vê em Cristo. Quando ele o vê, ele vê a cruz e por meio da cruz você tem uma linda aparência. Portanto, não tenha medo da verdade, da luz de Deus. Deus o vê em Cristo. Quando ele o vê, ele vê a cruz. E por meio da cruz você tem uma linda aparência. Você sabe o que acontece às pedras preciosas quando a luz incide sobre elas? Elas brilham e irradiam beleza. A verdade é que a luz é a melhor amiga de uma gema, porque enfatiza as melhores qualidades da pedra preciosa. Da mesma maneira, enquanto você lê isso, agora você sabe que a luz da graça e da verdade de Deus está incidindo sobre você? Ela não está aqui para condená-lo, mas para fazer brilhar e exibir suas melhores qualidades. Ela é uma luz que mostra a perfeição da sua obra, da obra de Jesus, tornando totalmente limpo. Ela não é uma luz para ser temida. A graça exibe o melhor que há em você, porque a graça sempre produz santidade. Quanto mais você receber o amor e a graça de Deus e se vir como Ele o vê, mais você irá se levantar de toda a área de derrota e brilhará gloriosamente para Jesus, como gemas preciosas no peitoral do sumo sacerdote. Tudo que importa é a cruz. Tudo que importa é a cruz. Há um segredo surpreendente escondido na história de Balaão. Você sabe o que Balaão viu do topo da montanha quando estava tentando amaldiçoar o povo de Deus? Ele viu uma cruz. O acampamento israelita que Balaão viu formava uma imagem de cruz. O que você vê? Isso mesmo, é a cruz de Jesus. A Bíblia dá detalhes muito específicos acerca de como as 12 tribos de Israel montavam o seu acampamento e do número de pessoas de cada tribo. Números 2, do 12 ao 32. Lemos que o acampamento de Judá, compreendido entre Judá, Issacar e Zebulon, ao lado leste do acampamento,
é a maior deles. Na ilustração, ele forma a parte inferior da cruz, a mais extensa. Eu lhes disse que não há detalhes insignificantes na Bíblia. Tudo aponta para a pessoa de Jesus. Não é surpreendente? Amo quando a cruz de Jesus é revelada. Isso significa que, quando estava tentando amaldiçoar o povo de Deus, Balaão realmente teve um vislumbre de como Deus vê o seu povo, por meio da cruz, por meio do sacrifício do seu filho. É claro que Balaão não compreendeu o significado da cruz, assim como os filhos de Israel naquele tempo não compreendiam. Mas você e eu compreendemos. Meu amigo, quando Deus olha para você hoje, ele vê o preço que o filho dele, amado, pagou na cruz para redimi-lo, para remi-lo de todos os seus pecados. Ele o vê em Cristo. Aos seus olhos, você é precioso, justo, lindo, valioso e próximo do coração de Deus. É tempo de você ver a si mesmo como Deus o vê.